paz, igreja, como tem passado. Espero que você esteja crescendo em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero trazer mais um assunto para você a respeito da nossa escola bíblica dominical. Nós encerramos no último vídeo falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aquele que nós temos menos acesso. Mas agora eu quero falar com vocês sobre os atributos comunicáveis, ou seja, aquele que nós temos mais acesso a Deus e aquilo que aprove a Ele se revelará mais a nós, certo? E quando nós falamos de atributos comunicáveis, eu quero dividir com vocês em 5 partes. A primeira parte é atributos que descrevem o ser de Deus. E isso nós vamos falar sobre espiritualidade e sobre a invisibilidade de Deus. O segundo é atributos mentais, que dentro deles tem conhecimento, sabedoria, veracidade. Temos os atributos morais, que são bondade, amor, misericórdia, santidade, paz, retidão, zelo e ira. Temos os atributos de propósito, vontade, liberdade e onipotência. E atributos de síntese, perfeição, bem-aventurança, beleza e glória. Então hoje eu queria falar com vocês sobre essas duas características primárias que revelam o ser, que descrevem o ser de Deus, que são espiritualidade e a invisibilidade. E para poder basear isso com você, eu quero ler João, capítulo 4, e vamos ler o versículo 23. Vou dar um tempinho aí. João 4, 23. E João 4 vai dizer o seguinte, olha: no entanto, está chegando a hora em que de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, quando o João, o evangelista João, ele está dizendo para nós algo que é muito interessante, porque ele está revelando sobre o caráter de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, vai chegar o tempo em que vocês adorarão ao Pai em espírito. E quando nós dizemos que Deus ele é espírito, estamos afirmando e confirmando com todas as nossas certezas que Deus ele não possui um corpo, que Deus ele não possui espaço, tamanho e nem largura. Nós estamos dizendo que nós não podemos ver a Deus porque ele é um ser invisível, ele é um ser espiritual. Então aqui quando João está dizendo sobre buscar a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade, ele está quebrando um pensamento. Que pensamento é esse? De que os samaritanos, também os judeus, eles acreditavam que era necessário estar em um local para poder adorar a Deus. Então ele está dizendo o seguinte, olha, para poder adorar a Deus, ou eu preciso estar no templo, ou eu preciso subir a um monte, assim como os samaritanos faziam. Só que agora o que o evangelista João, ele está ensinando para nós é o seguinte, não, Deus, ele é espírito, e aprove a Deus se revelar em espírito, ou seja, ele não possui corpo, ele não possui espaço, ou seja, ele está em todos os lugares, se apresentando de formas diferentes. Então, ou seja, quando nós estamos olhando para João, ele está dizendo que ele é espírito, ele está dizendo que Deus ele habita em todos os lugares. Então isso é importante para nós, por quê? Pensando até no o que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos estar reunidos como igreja, ter contato pessoal. Então Deus ele está quebrando um pensamento nosso. Que pensamento é esse? Pensamento de que nós só adoramos a Deus quando nós estamos na igreja. Não. Ali é um lugar onde nós nos reunimos a fim de entregar a Deus aquilo que nós já recebemos durante a semana. Então, ou seja, a sua vida com Deus determina aquilo que nós vamos viver no culto de domingo. Mas eu não estou dizendo o seguinte, então se você fala que nós estamos determinando algo, se depende de nós o culto, então quer dizer que Deus ele não se revela no culto? De forma alguma. Deus ele se revela de acordo com a sua vontade. Mas ele deu uma vontade permissiva a nós, quando nos escolheu para sermos sacerdotes. E sacerdotes adoram a Deus em qualquer lugar, ou seja, nós criamos um ambiente de adoração. Então, ou seja, quando nós estamos no domingo à noite, irmãos, nós podemos entregar o nosso louvor e a nossa alma e tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor, porque nós já vivemos durante a semana como Jesus. Então, que João ele quer destacar para nós e quer ensinar para nós, e quando nós pensamos nesse atributo de Deus, ele quer dizer o seguinte, irmãos, não importa onde vocês estejam, adorem ao Senhor.
Adorem ao Senhor em espírito e também em verdade. E quando ele diz verdade, ele diz em consciência. E João mesmo vai apresentar Jesus como a verdade. Ele vai dizer em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele diz que ele é verdade, ele é a consciência de tudo aquilo que é verdadeiro. Então, quando o João está dizendo para nós, adorem ao Pai em espírito e em verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, Deus ele é um ser espiritual. Você não precisa do templo. O templo é um lugar onde você se reúne com seus irmãos a fim de adorar a Deus. Amém. Mas você também, na sua casa, no seu dia a dia, você também adora ao Senhor. Porque Ele é Espírito, Ele está em todos os lugares. Ou seja, nós temos acesso ao Pai porque Ele é Espírito. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Ele habita em nós, Ele habita em todos os lugares. E basta a nós querer dispor a nossa vontade e se submeter à vontade de Deus. E aqui, irmão, a palavra adoração tem a ver com prostrar. Prostrar em adoração ao Senhor, porque Ele é Espírito, Ele é verdade. Nós não podemos ver porque Ele é um ser invisível. Então, o que João tem ensinado para nós é adore ao Pai em Espírito, porque Ele não tem corpo, Ele não tem lugar. Mas Ele também está ensinando para nós, faça isso em verdade, ou seja, revelação de Cristo Jesus. A adoração verdadeira é quando nós temos a revelação de Cristo Jesus em nós. Então, o que Deus tem ensinado para nós, irmãos, é que Ele não está dependendo de figuras ou de imagens. Porque até em Êxodo 20, nos mandamentos, ele vai dizer no versículo 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, se você cria um ídolo, você está limitando a Deus. Lembra de Moisés? Deus chama Moisés para ter com ele no monte. E quando ele vai para o monte e passa alguns dias ali, o que o povo de Deus ele vai fazer? Ele vai criar um bezerro de ouro. Então o que isso quer dizer para nós? Que quando nós criamos os ídolos, nós estamos limitando a Deus a um espaço e a uma figura. E o que ele está dizendo para nós, então, o que seria essa idolatria hoje? Poderia ser, por exemplo, como a igreja. Nós santificamos o templo, o espaço físico, e falamos que Deus só habita naquele lugar. Então nós prendemos a adoração e limitamos a adoração a um espaço, a um lugar, quando na verdade Deus ele é Espírito e Ele habita em todos os lugares. Então basta a nós, com o nosso coração, nos dispor e nos levar a mente cativa, prostrando ao Senhor em adoração, seja em qualquer lugar. Você pode, assim que acabar esse vídeo, prostrar-se em coração, em joelho e adorar e louvar o nome do Senhor, porque Ele está presente na sua casa. Irmãos, Deus não nos abandonou. Deus não se distanciou de nós. Muito pelo contrário. O que Romanos vai dizer para nós que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Então o que ele está dizendo com isso? Deus ele está perto de você o tempo todo. Mas agora eu preciso desenvolver o meu sacerdócio e a minha vida com Cristo, me dispondo e me prostrando em adoração ao nome do Senhor. Então, irmãos, quando nós dizemos que um caráter comunicável de Deus é porque Ele está presente em todos os lugares. Que Deus ele é um ser invisível que nós não podemos ver, mas que nós podemos prostrar o nosso coração em adoração e louvor ao nome do Senhor. Porque Ele é Espírito e Ele está buscando aqueles que adorem ao Pai em Espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe vocês, espero que tenha aprendido um pouco. Repasse esse vídeo, compartilhe com pessoas para que eles também possam entender que Deus ele é Espírito e Ele está procurando por aqueles que adorem ao Pai em Espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana no Cristo Jesus. Não se abale, seja forte, porque Deus ele está contigo, Ele está presente, tem você perto de você. Amém? Deus abençoe vocês.